Vamos aqui ministrar uma palavra. Mateus capítulo 7, versículo 28. Mateus 7, 28. Daí está escrito assim, ó: E aconteceu que, concluindo Jesus o seu discurso, a multidão se admirou do seu ensinamento, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Vou ler de novo. E aconteceu que Jesus, concluindo o seu discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Pai, sua palavra está aqui diante de nós, queremos ministrar nessa manhã, queremos compartilhar algo que o Senhor traz em nosso coração, que o Senhor possa abençoar a todos nós que estamos aqui, a todos que estão nos vendo, que o Senhor realmente faça uma grande obra, que o Senhor opere poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Eu quero falar aqui, com vocês hoje, para a gente compartilhar sobre o poder da autoridade. A gente falar qual é o poder que a autoridade traz, para cada um de nós. Então, primeiro, vamos definir o que é autoridade. O que é autoridade, gente? Autoridade é o poder de ordenar. A autoridade é o poder de decidir. A autoridade é um direito que é dado para alguém, para alguma pessoa, para alguma instituição, para fazer uma atuação. Então, quem tem autoridade, guarde isso, quem tem autoridade tem poder de decisão. Quem tem autoridade tem poder de atuação, tem poder de atuar. Então, isso é a definição de autoridade. Outra coisa, a autoridade pode ser constituída, a autoridade ela é constituída. Quem está com autoridade está revestido de autoridade. Vou dar um exemplo, o presidente da República, ele é a maior autoridade do país, ele foi constituído daquela maneira, através do voto. Ele está revestido de uma autoridade. Ele, depois que deixou de ser presidente, ou outros presidentes que não são mais presidentes, não são presidentes mais. Eles foram destituídos da autoridade que eles tinham. Então, hoje, eles não, quando eles falam, a fala deles não é mais como presidente, porque eles não estão mais revestidos daquela autoridade. Então, a autoridade é um revestimento, é uma constituição, que é dado por quem? Por exemplo, por Deus. Deus nos deu autoridade aqui como pastores, por exemplo, para cuidar de um povo, para trazer uma palavra, no caso nosso do amor de família, para trabalhar com as famílias. Deus nos deu essa autoridade. Deus constituiu a gente dessa maneira. A autoridade também é dada pelo povo, na questão, por exemplo, de eleições, falando no caso do presidente, o prefeito, os vereadores, igual na nossa cidade. Teve pessoas aqui que nunca passaram na Câmara Municipal, mas se candidataram, as pessoas votaram nela ou nele, e essa pessoa agora passou a ser um vereador, passou a trabalhar com as leis do município, a fiscalizar o executivo. De uma hora para outra, a pessoa sai de uma posição e vai para outra, porque ela foi constituída como uma autoridade, nesse caso, pelo povo. E a autoridade também pode ser constituída de uma autoridade maior para uma autoridade menor. O prefeito é a autoridade máxima do nosso município. E ele também tem a atribuição de constituir outras autoridades, como, por exemplo, seu secretariado. Então, ele, na atribuição de prefeito, na atribuição que lhe foi conferida, ele nomeia o seu secretariado. Ou seja, aquela pessoa que não tinha, por exemplo, secretário do turismo, ela não tinha autoridade nenhuma na cidade para trabalhar o turismo. A partir de um decreto do prefeito, ela passa, a partir daquele decreto, ser o responsável ou a autoridade na cidade para trabalhar na questão do turismo, que eu estou dando exemplo. Ou seja, ela foi uma autoridade que foi constituída por uma outra maior. Ok, gente? Vocês estão entendendo? Ok? Tranquilo? Então vamos lá. Para que é dada a autoridade, gente? Para que é dada a autoridade? A autoridade é dada para um fim específico. Para que é que o prefeito foi nomeado? Nomeado para gerir a cidade, ele é o gestor da cidade. Para que é que o vereador foi investido de autoridade? Para exercer uma função, para cuidar do legislativo, para
cuidar do executivo, fiscalizar o executivo. Então, a autoridade, quando ela é colocada, ela tem um fim, ela foi colocada com um propósito, para fazer alguma coisa, para exercer uma função, para cuidar de alguma coisa. Então, ninguém tem autoridade do nada. Vou nomear o secretário para ele ficar em casa cuidando da louça. Não, ele foi nomeado para fazer alguma coisa. Vai pegando aí, vai captando aí, queridão. Ele foi nomeado para algo. O presidente, os deputados, um diretor de empresa, um presidente de uma associação, qualquer pessoa, quando ela é nomeada, ela foi nomeada para exercer alguma coisa, para fazer um ofício, para trabalhar em algo. Nós temos também os níveis de autoridade. Nós temos níveis de autoridade, gente. Vamos pegar uma grande empresa. Nós temos lá o presidente da empresa, o CEO máximo da empresa, aquele que é o comandante máximo da empresa. O presidente, ele não comanda, ele é a autoridade máxima. O presidente, ele tem abaixo de si os seus diretores, que também são autoridade. Os diretores têm abaixo de si os seus gerentes, que também são autoridade. Os gerentes têm abaixo de si os seus subgerentes. Os subgerentes têm abaixo de si os seus supervisores. E os seus supervisores têm abaixo de si seus assistentes e os outros trabalhadores. Então, se a gente pegar essa escala de hierarquia dentro de uma grande empresa, cada um desses tem seu nível de autoridade. O assistente tem uma pequena autoridade. O supervisor já tem uma autoridade um pouquinho maior. O gerente já tem um pouco mais de autoridade. O subgerente. Mas ele não tem autoridade igual ao do gerente, porque o gerente já tem um pouco mais. O diretor um pouco mais. O vice-presidente um pouco mais, até que chega no presidente. Então, gente, nós temos níveis de autoridade. Eu até escrevi que lembrei uma vez um amigo nosso, que ele foi, né, ele tinha uma loja de carros, e na frente da loja dele tinha uma pequena árvore. Essas árvores que o pessoal planta em passeio, e tinha a árvore bem na entrada da loja, ele precisava cortar a árvore. E vocês sabem que você não pode sair cortando árvore, você tem que pedir autorização, tudo certinho. Ele fez tudo bonitinho, foi na prefeitura, pediu autorização, né? Aí saiu todo lá, aí a polícia do meio ambiente foi lá fazer a vistoria para liberar para ele cortar a árvore. E esse amigo, o que ele fez? Antes da polícia chegar, ele já mandou o empregado dele começar a podar a árvore, antes da polícia chegar. A polícia chegou no estabelecimento dele já para fazer a vistoria e para dar autorização para ele cortar a árvore. Aí a polícia chega, né? O fulano de tal, tudo bem, nós vemos que eu percebi que o senhor já está cortando a árvore, né? O senhor deveria, o policial foi educado com ele, o senhor deveria ter esperado a nossa autorização, não poderia ter cortado ainda, conversando. Aí sabe o que ele falou? Ele estava nervoso no dia e falou assim, não, eu já estou mandando, já fiz tudo certo, inclusive, essa loja está aberta, os impostos aqui que pagam o seu salário. Gente. Aí o que vocês acham que aconteceu? O policial estava lá para dar autorização, só que o policial é uma autoridade. E aí, meu queridão, nessa hora o policial estava pronto para dar autorização, o que o policial deu foi uma multa. Deu uma autuação para ele, não liberou para ele cortar a árvore naquela hora, aí ele teve que pagar uma multa altíssima para poder liberar depois para cortar a árvore. E o policial não quis nem saber, já deu a multa, virou as costas, entrou no carro e foi embora, porque ele estava revestido de uma autoridade. Então existem níveis de autoridade. O que ele falou estava errado, que o imposto dele paga o salário do policial, está errado? Não, só que não, no nível que ele estava, ele não poderia ter falado assim com um outro nível de autoridade. Porque ali, o policial tem mais autoridade que ele. Então, quem que vai levar o fumo, gente? O cara. E foi o que aconteceu verdadeiramente. Então, para que é que tem nível de autoridade? Para a gente saber que se tem nível de autoridade, tem que ser respeitado. Eu não posso bater de frente com a polícia. Eu não posso, na minha empresa, bater de frente com o meu chefe. Não, o cara deu uma ordem lá, e aí vai o empregado, o supervisor, bater de frente com o gerente. Não existe isso. Você pode sugerir, você pode fazer um trabalho colaborativo, mas nunca bater de frente com uma ordem direta. Você tem que respeitar aquele nível de autoridade. Mas vai captando aí para você ver aonde que eu vou chegar com isso aqui. Outra coisa aqui, autoridade limita-se a um território. Autoridade limita-se a um território. Abre a Bíblia comigo em Atos capítulo 23. Atos capítulo 23.
Atos capítulo 23. Atos capítulo 23, ó, olha para você ver. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então Paulo lhes disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me manda ferir? E os que ali estavam disseram: injuras contra o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: nossa, eu não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do seu povo. Então, o que está acontecendo aqui? A autoridade limita-se a território. O que está acontecendo? Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, está pregando a palavra, né? Ele está anunciando o evangelho, e ele está sendo perseguido. E ele foi açoitado, foi batido, e ele foi levado para um local na época que se chamava Sinédrio. O que era o Sinédrio? Na época dos judeus, no Império Romano, que na época, um pouquinho depois que Jesus foi assunto ao céu. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um local onde eram feitos julgamentos dos judeus, resolvido questões políticas, questões jurídicas. A parte executiva do povo aqui era feita pelo Império Romano, que o Império Romano que era o domínio da época. Mas com relação ao povo judeu, questões jurídicas, questões religiosas, questões políticas, era tratado no Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era tipo um Supremo Tribunal Federal, onde existiam vários juízes ali que julgavam causas específicas dos judeus. Por isso que Paulo foi levado para o Sinédrio, para que o Sinédrio, composto desses juízes, pudesse fazer o julgamento das ações de Paulo. E Paulo estava pregando o evangelho, trazendo um outro conceito de religião na época, trazendo o evangelho e tudo mais. Então foi levado no Sinédrio. E o Sinédrio, né, dos juízes que compunham esse Sinédrio, tinha o sumo sacerdote. O que era o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, à época, era a autoridade máxima no quesito religioso. A autoridade máxima no quesito religioso para os judeus era o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote compunha aquela mesa de juízes. Então, quando Paulo chega para ser julgado, Paulo fala com o juiz. Ele achava que era um juiz, mas era o sumo sacerdote. E Paulo questiona ele, porque ele está ali falando e o sumo sacerdote manda, eles dão um tapa na cara de Paulo. Quando Paulo leva o tapa na cara, ele retruca, ele fala. E quando ele fala, as pessoas do lado: Paulo, você não sabe que você está falando com esse juiz, que não é um juiz apenas, ele é o sumo sacerdote. Aí Paulo falou: nossa, eu não sabia que esse juiz aí era o sumo sacerdote. Porque está escrito: não falarás mal do príncipe do seu povo. Embora o sumo sacerdote ali esteja fazendo um julgamento de Paulo, que estava fazendo uma coisa certa. Olha para você ver, gente. Paulo estava pregando o evangelho, fazendo uma coisa certa. Mas existe uma autoridade ali. E ele desrespeita aquela autoridade naquele momento e ele é chamado a atenção. Agora, a autoridade do sumo sacerdote, dos juízes, estava limitada ao Sinédrio. Por que é que o Sinédrio não se metia em questões de ordem executiva, por exemplo, calçar uma rua no Império Romano? Porque não era competência dele. Então, a autoridade dele estava limitada só ao território dele. Agora, se a autoridade está limitada ao território, todo território tem uma autoridade. Todo território tem uma autoridade, gente. Vamos lá. O que eu tenho que fazer para entrar nos Estados Unidos? O que vocês acham? Preciso de um? Eu posso comprar uma passagem agora e vou comprar uma passagem, que estou com dinheiro aqui, vou lá em Guarulhos, vou pegar o avião e vou chegar nos Estados Unidos. Eu entro lá, gente? Não. Quem é que dá o visto? É o Brasil ou é os Estados Unidos? Os Estados Unidos. Por quê? Porque existe um território onde quem manda é o presidente dos Estados Unidos da América e só entra nesse território quem ele autorizar. Então, para que eu pegue o avião e vá para os Estados Unidos, por exemplo, eu tenho que tirar o visto. Inclusive, existem vários tipos de visto.
Se o cara pega um visto para turismo, por exemplo, vai passar 15 dias lá na Disney, e o visto dele vence, ele tem que vir embora, ele não pode permanecer lá. Porque se ele permanecer lá, ele está ilegal. E se ele for descoberto, pego, qualquer coisa, ele vai ser deportado, ele vai ser expulso do país. Por que ele vai ser expulso? Nossa, parece uma coisa ridícula, assim, dura, né, gente? É um ser humano, né? Uma alma, se fosse nós, é uma alma. Por que ele vai ser expulso? Porque ele não tem autorização de quem é a autoridade daquele território para ficar ali. Então, queridão, todo território tem uma autoridade constituída. Mas vamos lá, vocês vão ver aonde que nós vamos chegar. Autoridade, ela é igual a responsabilidade. Então, toda autoridade exige e traz junto de si uma responsabilidade. Então, quanto mais autoridade eu tenho, mais responsabilidade eu vou ter. O cara era assistente na empresa. Ele tem um nível de autoridade e também de responsabilidade. Agora ele passou a ser supervisor. Ele já coordena 5 assistentes. Opa, aumentou a autoridade dele. Consequentemente, a sua responsabilidade. Aí eu quero ser o gerente. Opa, pulamos mais um nível de autoridade, porém a sua responsabilidade aumenta. Então, autoridade tem a ver com responsabilidade. Agora, para que eu chegue no nível de autoridade, a gente tem 3 degraus para que eu chegue no nível de autoridade. Primeiro, o generalista. O que é o generalista? O generalista é o geralzão, é a massa, é a galera. É a galera. Então, por exemplo, se eu, você, qualquer um de nós, e você que me vê, se você faz o que todo mundo faz, você é o geralzão, você é a massa. Ah, eu trabalho e eu trabalho igual todo mundo. Pois é. Você é o geral. Todo mundo trabalha aqui reclamando. Então eu reclamo também. Ah, eu estudo igual todo mundo estuda. Beleza, você é a massa, tá no nível de todo mundo, fechou. É o generalista. Ah, o meu casamento é igual de todo mundo. Minha mulher reclama, meu marido fica soltando um pum e a vida é assim mesmo. Vamos para cima. É o casamento de todo mundo é assim, pois é o generalista. Agora, se você quiser se destacar um pouco mais, se você quiser algo mais que a vida possa te oferecer, se você quiser dar um passo mais além, nós vamos para o passo do especialista. O que é o especialista? Ele já sai um pouquinho do nível do generalista, ele se aprofunda um pouco mais. Então, no trabalho, eu quero me aperfeiçoar, eu quero galgar algo diferente. O que eu tenho que ser? Eu tenho que ser especialista. Você tem que ser fera naquilo que você faz. Porque se você for o legalzinho, né, o bonzinho de que todo mundo é, você vai ficar sendo igual a todo mundo. Aí então você passa para o nível do especialista. Que aí você já sai da massa, você já começa a se destacar. E, por fim, quando você se torna especialista, e quando você se dedica naquilo que você faz, e quando você vira perito naquilo que você faz, você se torna uma autoridade. O que é autoridade? É aquela pessoa que não vai mais atrás das pessoas, as pessoas vão atrás dela. Mudou. Porque ele se torna uma autoridade. Nós temos aqui na nossa cidade um médico aqui que ele é especialista em tecnologia, que trabalha lá no Albert Einstein. Nós temos, vamos falar de especialista na família, o pastor Josué Gonçalves, ele já é uma, especialista não, ele já é uma autoridade. As pessoas já vão atrás, as pessoas já sabem, ele já é autoridade. Ele foi generalista um dia, estava no meio da galera, e ele foi se especializando, virou um especialista, e quanto mais ele foi se dedicando, estudando, praticando, ele virou uma autoridade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Ok? Tranquilo? Mas então, agora para a gente fechar aqui e orar. Por que eles falaram, nossa, Jesus falava como quem tinha autoridade? Por que é que Jesus começa o ministério com 30 anos? Quando Jesus tinha 12, ele estava sentado na sinagoga na época, discutindo com as pessoas a palavra. Olha, Jesus era top. Mas por que ele começa com 30 anos? Porque ele era generalista, passou a especialista,
E só quando ele teve autoridade, ele começa o seu ministério. Então, quando ele começa a pregar, agora as pessoas falam, ele fala como quem tem autoridade. Ele fala como quem tem autoridade. E por que eu tô E agora vamos trazer para a nossa vida prática, gente. Autoridade está limitada a território. E Jesus falou, eis que vos dou o quê? Autoridade. No mundo espiritual, quando Jesus morre na cruz e a gente entrega a nossa vida para ele, ele nos dá autoridade. Autoridade sobre um território. Qual é o território, queridão? A nossa vida. A minha vida, Edmar, é um território. A minha família, eu, a minha esposa, os meus filhos é um território. O lugar que eu trabalho é um território. Então Deus me deu autoridade nestes lugares. Aqui em casa, a autoridade aqui sou eu. No meu trabalho, com a minha família, nós temos aqui níveis de autoridade, eu, minha esposa, os meus filhos. Esse aqui é um ambiente, gente, aonde é um território que me foi colocado, eu fui revestido de autoridade. Agora, tem um processo jurídico que se chama uso capião, que quem não sabe falar, fala uso campeão, mas chama uso capião. O que é uso capião, gente? O cara está numa terra, por exemplo. O cara começa a morar isso acontece muito em sítio, né? Que fica o caseiro morando no sítio, e o caseiro começa a ficar no sítio, e aí o dono da terra, o que está no nome da terra, ele abandona a terra e deixa até o cara cuidando lá, e o cara começa a cuidar, e o cara começa a pagar o imposto da terra, e o cara começa a cuidar da terra, plantar na terra, e ele fica muitos anos ali. Só que a terra não está no nome dele. Aí ele vai na justiça e entra com um processo de uso capião. E aí o que a justiça faz? Reconhece aquela pessoa que está na terra, cuidando da terra, pagando o imposto da terra, como o proprietário da terra. Não o dono que tinha o nome, mas abandonou. Aí o que a justiça faz? Passa então daquele cara que era o dono, mas que não cuidava, para quem cuidava. Então nós temos um território. Se a gente não cuidar daquilo que Deus nos deu, se a gente não cuidar da nossa vida, da nossa família, do nosso casamento, do nosso trabalho, vai entrar outras coisas que vão começar a dominar as nossas vidas. E quando essas coisas começam a dominar as nossas vidas, eles vão entrar com um processo de uso capião aí. E aí, onde era para reinar a abundância, sabe o que tem no seu coração? A dor. Porque você é um território onde a dor dominou muito tempo, onde a dor foi estabelecida há muito tempo. E era para não ter a dor ali, ou pouca dor, mas era para ter a presença de Deus. E como esse território foi sendo deixado para a dor, chegou um momento que a dor levantou, entrou na justiça e falou, aqui reina, nesse território, a dor. Aí você vive uma vida de dor. De frustração, de inferioridade. A vida inteira você se sente inferior, você sente que não vai conseguir, você sente que as outras pessoas são mais do que você. Então, no território que é a sua vida, que é a autoridade que foi dada para você, você não exerce, entra outro. Que é, no caso aí, por exemplo, a inferioridade, e vai reinando durante anos na sua vida. E vai chegar um momento que ela levanta a bandeira e fala, aqui é território meu. E aí eu não tenho mais lá o lugar do José, eu tenho agora que é o nome do lugar, que é o nome que é o território para estar registrado, eu tenho o nome da inferioridade. Então, o território, existe uma autoridade. Agora, qual a autoridade que está na minha e na sua vida? Esse é o desafio, essa pergunta que eu faço para cada um de nós. Qual é o território da nossa vida? Agora, como que eu faço para mudar essa realidade? Ela já foi mudada lá na cruz. Quando Jesus morreu, ele falou assim, eis que vos dou autoridade, gente. Eis que vos dou autoridade. Então, você pode hoje entrar e falar em nome de Jesus, na minha vida isso não vai reinar mais. E você pode tomar posse de novo do território da sua vida, das coisas que você tem aí, e falar, não, aqui agora quem vai mandar não vai ser mais a tristeza, a desgraça, quem vai mandar aqui vai ser a alegria e a graça. Quem reinava aqui é o diabo, porque o diabo é especialista em tomar posse daquilo que não é dele. Ele entra e vai entrando nas brechas, nas dificuldades, nas dores, vai tomando posse, até que ele levanta a mão e fala, essa vida é minha. Mas quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia fala, ele veio para destruir as obras do diabo.
É como se ele arrebentasse a porteira, se você permitir, claro, e falar, sai daqui, Satanás, aqui quem vai reinar sou eu. E a bandeira da desgraça seja tirada e a bandeira da graça vai ser estabelecida. Amém, gente? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, para que eu exerça essa autoridade, eu preciso de trabalho. Igual eu falei que você tem um generalista, um especialista e autoridade. Eu começo a trabalhar, eu começo a operar, eu começo a trabalhar o meu coração, eu começo a trabalhar a minha vida, até que eu me torne autoridade, não para que as pessoas vejam, não para que o mundo veja, mas para que eu perceba que na minha casa, na minha família, no lugar que eu trabalho, eu sou autoridade. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. E a autoridade, tem uma autoridade que ela vem com trabalho. Com trabalho, não adianta eu falar, não adianta eu fazer um belo discurso se eu não tiver atitudes práticas para aquilo acontecer. Eu falo, né, de experiência de gestão há muito tempo, não só de estudar sobre isso, mas de lidar com isso no meu dia a dia, no meu trabalho. Como é que você nomeia um gerente, por exemplo? Você vai fazer uma entrevista, além das qualificações que o cara tem que ter, né, além dos diplomas que ele tem que ter, as qualificações que ele tem que ter, existe aquilo que são coisas não é absolutas, não. São concretas, né, não são relativas. Ele tem que ter todas as formações, mas você tem a parte ali, que é a parte da pessoa. Aí o cara não é preparado para ser gerente, mas ele vai e faz um PowerPoint top, e na entrevista dele ele faz aquela coisa, mas ele fala bem, e não é porque eu sou assim, qual é o seu maior defeito? Meu maior defeito é falar muito, e tal, e faz aquela apresentação maravilhosa, que às vezes até o cara que está entrevistando não sabe falar igual, cara, nossa, esse cara é top, ele está preparado. E nomeia o cara, coloca autoridade numa pessoa que não está preparada. Aí o que acontece? A gestão dele é uma desgraça. A gestão dele é péssima. E ele perde depois. E ele pode virar um gerente, depois sair de gerente, ser até demitido, porque foi colocado num lugar que ele não estava preparado para estar. Agora, como que você nomeia alguém, gente? O cara, ele não foi ainda formalmente nomeado o gerente, com a autoridade do gerente para delegar e para ter mais responsabilidade, mas o coração dele já faz o que o gerente faz. A responsabilidade dele já é a que o gerente tem. Então esse está preparado. É uma questão de formalidade. É o que aconteceu com Davi. Davi foi ungido rei, o coração já era de rei, as atitudes eram de rei, mas ele ainda precisava passar do generalista para o especialista para adquirir autoridade. A hora que ele adquire autoridade, ele é colocado no lugar de rei. Foi o que aconteceu com Jesus. Com 30 anos ele começa o ministério. E as pessoas falam, nossa, ele fala como quem tem. Talvez se ele começasse com 20 anos, as pessoas olharem, é mais um falando. É até legal o que ele está falando, ele está falando algo que é do especialista, mas ainda não tem autoridade. Aí com 30 ele fala, pessoal, ele tem autoridade. Então a minha pergunta para você hoje é, qual área da sua vida e qual momento da sua vida você deixou outra coisa reinar? Qual território da sua vida que você deixou a autoridade passar para outro? Deixei a dor dominar, deixei outras pessoas dominarem, deixei a opinião dos outros dominar. E hoje eu vivo pela opinião dos outros. Hoje eu vivo pelas minhas dores. Hoje eu vivo por inferioridade. Gostaria muito de fazer e não consigo. Gostaria muito de ir e não vou, porque eu estou dominado por isso. Mas hoje, irmão, em nome de Jesus, o Senhor está aqui nessa manhã para dizer, filho, filha, eis que vos dou autoridade. E se você aceitar a obra que foi feita lá na cruz, a sua realidade pode mudar. A sua realidade pode ser outra. A sua casa pode ser outra, o seu trabalho, a sua vida com Deus pode ser outra, se você acreditar. E permitir que o Espírito Santo venha e restaure você. E traga você de volta. E tire o nome da desgraça e põe o nome da graça, se você permitir isso. Porque Ele te deu a autoridade. Mesmo que você não sinta, mesmo que você não esteja vendo. Mas quem sabe Deus te trouxe aqui hoje, quem sabe você que está me vendo aí, você deixou sua família se desfazer, acabar, você deixou de fazer muitos planos na sua vida porque você achava que não tinha condição, você deixou de servir a Deus porque você achava que não era digno, porque em algum momento você errou, pecou, falhou. Mas hoje Deus está trazendo de volta para você uma possibilidade de restaurar a sua vida,
de trazer de volta nas suas mãos, colocar nas suas mãos a autoridade para você declarar, não no seu nome, suas capacidades, não, mas no nome dele. No nome dele. Para declarar no nome dele que a sua vida pode ser outra, que a sua vida pode ser diferente. Quem crê diz amém, em nome de Jesus. Amém. Feche teus olhos, vamos estar orando. Você que está na sua casa, feche teus olhos, vamos orar. Quantas vezes você deixou outras coisas entrarem na sua vida? Quantas vezes você deixou outras questões entrarem na sua vida? Entraram, se estabeleceram, ficaram aí, estão dominando a sua casa, estão dominando a sua família, estão dominando você, tiraram a sua autoridade, esse lugar estava no seu nome, tiraram a sua autoridade, se estabeleceram ali, estenderam a bandeira, estão ali até agora, reinando. Você não tem voz mais neste lugar, você não tem voz mais na sua vida, você não fala mais porque já tem outro reinando, outra coisa reinando, seja o diabo, a dor, a frustração, a baixa autoestima, qualquer coisa, a falta de perdão. Que você entregou, você deixou. Mas hoje, em nome de Jesus, em alguma área da sua vida, em algum momento da sua vida, se você entregou, Deus hoje está trazendo para você, em nome de Jesus, você tem a possibilidade de restaurar, de trazer de volta, em nome de Jesus, seja a sua própria vida. A sua vida estava na mão do mal, a sua vida estava na mão do inferno. Mas o Senhor morreu na cruz por você e possibilitou você de ter um novo encontro, de uma nova vida com Ele. Em nome de Jesus. Então você que está em casa, vocês que estão aqui, todos de olhos fechados. Nós já estamos finalizando, orando. Se você que está na sua casa, você que está no Instagram, no YouTube aí vendo a gente, no seu lar mesmo, se você tem alguma área da sua vida, se você tem a sua própria vida, se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, você quer hoje fazer um compromisso real e fiel com Ele, você quer hoje entregar uma área da sua vida que está no domínio, talvez da dor, talvez daquela palavra que veio lá de trás contra você, atrapalhou você, e você está preso nisso até hoje. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar. Você que está em casa pode ficar de pé. Você que está no sofá, na cama, fica de pé, que eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Vocês que estão aqui também, se alguém tem alguma área, se você quer entregar tudo nas mãos de Cristo, alguma área da sua vida que está dominada, esse território está dominado por outra coisa, que não seja a vontade, a palavra de Deus, o propósito de Deus. E você quer agora falar, Senhor, eu quero agora entregar nas tuas mãos. Você pode ficar de pé também. A gente vai estar orando. Em nome de Jesus. Pai, nós oramos aqui, abençoamos. Que as áreas da nossa vida estejam debaixo do domínio do Senhor. Estejam debaixo da tua presença. Ó Deus, que nós, em nome de Jesus, possamos exercer a autoridade que o Senhor nos deu. Para declarar em nome de Jesus que todo mal caia por terra. Para declarar em nome de Jesus a nossa vida nova. Para declarar em nome de Jesus nós vamos para um outro nível de vida. Por causa da autoridade que o Senhor nos deu. E a autoridade é interessante porque quando ela fala, aquilo que ela fala acontece. E nós usamos a autoridade que nos foi dada em nome de Jesus para trazer existência, para a declaração da nossa fé. Que essas coisas venham à existência. Uma vida abençoada, uma casa abençoada, Senhor. Uma vida com o Senhor abençoada, um compromisso contigo, Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos isso, nós declaramos que onde o mal tem estabelecido na nossa vida, que ele caia por terra agora, nós declaramos aonde as dores têm sido estabelecidas na nossa vida caiam por terra agora, nós declaramos que haja cura física, emocional e espiritual, nós profetizamos isso, nós declaramos isso em nome de Jesus, nós não ficaremos presos mais, nós vamos levantar agora a bandeira da graça, estabelecemos no lugar da nossa vida, onde é o nosso território, onde nós dominamos, onde nós temos responsabilidade, nós declaramos vida, nós declaramos vitória, nós declaramos bênção,
em nome de Jesus. E aqui reina o Senhor, aqui reina a presença de Deus, aqui reina a graça de Deus, em nome de Jesus, na minha vida, na sua vida, na sua casa, nas suas coisas. Vai declarando aí, queridão, na sua vida, vai declarando aí na sua casa, vai declarando aí na sua família. Aqui reina é a graça de Deus, aqui reina é a presença de Deus. Nós não vamos aceitar o Satanás do inferno entrar aqui e destruir a minha vida, destruir os meus sonhos. Não! Eu declaro agora em nome de Jesus que os meus sonhos sejam novamente estabelecidos, novamente trazidos à tona. E eu vou viver, eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. E te agradeço, Pai, porque a tua obra na cruz trouxe possibilidade de restauração, de renovação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Você pode levantar suas mãos um minuto e agradecer a Deus. Há uma bandeira de vitória na tua casa hoje, queridão. Há uma bandeira de bênção sobre você, em nome de Jesus. Queria que você visualizasse, pudesse perceber. É como se nós entrássemos numa propriedade, ela estivesse abandonada. O que acontece com uma casa abandonada? Outras pessoas entram, invadem, destroem, sujam. Porque o dono real não estava ali cuidando, mas agora você está entrando lá. Os inimigos estão caindo por terra, estão saindo. A bandeira que tinha uma bandeira de desgraça agora está sendo quebrada. Você mesmo está quebrando essa bandeira, estabelecendo agora a bandeira da vitória que vem no nome de Jesus. E agora qual é o nosso trabalho? Qual é o nosso trabalho? Vamos entrar na casa, vamos arrumar a casa. Vamos ajeitar tudo, vamos pintar as paredes que estavam sujas, tirar os móveis velhos, as coisas que só traziam lembranças de desgraça por lembranças de vitória. Em nome de Jesus, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso desafio. E nós oramos aqui, Senhor, pedimos a tua ajuda para que esse desafio seja possível com a ajuda do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Amém, pessoal? Deus abençoe aí. Em nome de Jesus. Vamos exercer nossa autoridade. Às vezes nós ficamos parados no lugar, sofrendo, porque a gente não exerce aquilo que Deus colocou para a gente fazer verdadeiramente. Pai, entregamos as suas mãos aqui. Nossa autoridade está sendo restaurada pelo poder do nome de Jesus. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam amém. E declaramos que você tem aí um amor de família. Deus abençoe, ótimo domingo, boa semana.